Eu estava sentada na ponta da mesa, no lugar que sempre ocupei nos últimos 30 anos, quando ouvi minha nora dizer, com aquela voz firme e gelada, que eu deveria me levantar, que aquele não era mais o meu lugar, que a partir daquele dia as coisas seriam diferentes. E o pior de tudo, meu filho não disse uma palavra. Ficou ali de cabeça baixa, como se eu não estivesse na sala, como se eu não fosse nada. Naquele momento, enquanto todos me olhavam esperando que eu me movesse, enquanto o silêncio pesado tomava conta daquele quintal cheio de gente, eu ainda não sabia que aquela humilhação seria apenas o começo, que a decisão que eu tomaria nas próximas horas mudaria para sempre a forma como meu filho enxergava a própria mãe, e que o preço dessa mudança seria alto demais para todos nós. Meu nome é Helena, tenho 57 anos. Sou professora aposentada de português, mãe de 2 filhos e viúva há 8 anos. Moro em Campinas, numa casa simples de 3 quartos que comprei com o meu falecido marido, Marcos, quando éramos recém-casados. A casa tem um quintal pequeno, onde eu planto flores e temperos. Tem uma cozinha clara, onde passei tardes inteiras fazendo bolo de cenoura e pão caseiro. Tem uma sala com sofá azul desbotado e uma estante cheia de livros que li ao longo da vida. É simples, mas é minha. É o lugar onde criei meus filhos, onde construí memórias, onde aprendi a viver sem o homem que amei por 26 anos. Marcos morreu num acidente de carro quando voltava do trabalho, numa noite chuvosa de junho. Ele tinha 43 anos. Eu tinha 49. A dor foi indescritível. Foi como se alguém tivesse arrancado uma parte de mim, deixando um buraco que nunca mais se fechou completamente. Mas eu não podia parar. Eu tinha o Gabriel, que na época tinha 21 anos e estava no 3º ano de administração. E a Júlia, com 19, cursando enfermagem. Eles precisavam de mim. Precisavam que eu fosse forte, que eu segurasse a barra, que eu não desmoronasse. Então eu engoli a dor, sequei as lágrimas na frente deles e segui em frente. Continuei dando aulas na escola estadual onde trabalhava havia 15 anos. Comecei a dar aulas particulares à noite para complementar a renda. Vendi bolos e salgados nos finais de semana. Fiz brigadeiros para festas. Costurei roupas de bebê para vender na feira. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para que meus filhos não sentissem falta de nada, para que pudessem continuar na faculdade, para que tivessem um futuro melhor do que o meu. E consegui. Gabriel se formou em administração e conseguiu um emprego bom numa empresa de logística. Júlia se formou em enfermagem e trabalha num hospital particular. Os 2 se casaram, construíram suas vidas, tiveram seus filhos. Eu achei que tinha feito o meu papel. Achei que eles seriam gratos, que lembrariam de tudo que passei para que eles chegassem onde chegaram, que me valorizariam. Mas a vida não funciona assim, né? As pessoas esquecem rápido, esquecem da mãe que acordava às 5 da manhã para preparar o café antes de ir trabalhar. Esquecem da mulher que abria mão do próprio descanso para que eles tivessem o que precisavam. Esquecem dos sacrifícios, das renúncias, das noites sem dormir e vão tocando a vida como se tudo aquilo tivesse sido obrigação. Como se amor de mãe não precisasse ser retribuído. Gabriel se casou com a Fernanda há 5 anos. Uma moça bonita, loira, com cabelo sempre bem arrumado e unhas feitas. Ela é gerente de uma loja de roupas no shopping. Sempre foi educada comigo. Sempre me cumprimentava com um sorriso. Sempre me chamava de Dona Helena. No começo, achei que a gente ia se dar bem, que eu finalmente teria uma filha, alguém com quem conversar, com quem dividir receitas e histórias. Mas logo percebi que aquele sorriso não chegava aos olhos, que a educação era fria, calculada, distante. Ela nunca me ligava para conversar, nunca me convidava para tomar um café, nunca demonstrou interesse em me conhecer de verdade. Era só uma cordialidade de superfície, o suficiente para não parecer má educada, mas nada além disso. Quando eles se casaram, moravam num apartamento pequeno de 2 quartos, perto do centro.
Eu ia visitá-los de vez em quando, levava comida, ajudava com a limpeza, consertava roupas. A Fernanda aceitava, agradecia, mas sempre com aquele jeito seco, como se eu estivesse fazendo algo que ela não tinha pedido, como se eu estivesse invadindo o espaço dela. Há 3 anos, eles conseguiram comprar uma casa bonita, num condomínio fechado, com 3 quartos, 2 banheiros, quintal com churrasqueira e piscina pequena. Gabriel estava radiante. Ligou para me contar. Disse que tinha conseguido um financiamento bom, que a casa era o sonho dele. Eu fiquei feliz. De verdade, fiquei feliz porque meu filho tinha conquistado algo importante, porque ele estava construindo o futuro dele. No dia da mudança, eu fui ajudar. Levei cortinas que eu mesma tinha costurado. Levei toalhas de mesa. Levei panos de prato bordados. Levei plantas para o jardim. Passei o dia inteiro limpando, organizando, arrumando. A Fernanda agradeceu, mas já dava para perceber aquele olhar de quem acha que você está se intrometendo onde não foi chamada. Nos primeiros meses eu ainda era bem-vinda. Gabriel me ligava, me chamava para almoçar aos domingos, passava em casa de vez em quando para tomar um café. A Fernanda continuava educada, mas distante. Nada muito caloroso, hein? Nada muito íntimo. Eu não me importava. Entendia que ela tinha a vida dela, os compromissos dela, que eu não era a prioridade. Tudo bem. Eu só queria estar perto do meu filho. Mas com o tempo, as coisas começaram a mudar. Gabriel foi ficando mais distante. As ligações diminuíram. Os almoços de domingo viraram uma vez por mês, depois uma vez a cada 2 meses, depois quase nunca. Quando eu ligava, ele sempre estava ocupado. Sempre tinha alguma coisa para fazer. Algum compromisso, alguma obrigação, algum problema no trabalho, alguma coisa com a casa. Eu tentava entender. Ele trabalhava muito. A Fernanda também. A vida de adulto é corrida, cheia de responsabilidades. Eu sabia disso. Mas no fundo, lá no fundo, eu sentia que não era só isso. Eu sentia que estava sendo deixada de lado, que eu não era mais importante, que eu tinha virado um peso, um compromisso chato, uma obrigação que eles cumpriam quando não tinha jeito. E então veio o primeiro sinal claro. Foi no meu aniversário, em março do ano passado. Eu ia fazer 56 anos. Não esperava festa, não esperava nada grandioso. Mas esperava pelo menos uma ligação, uma visita, um bolo simples, um abraço. Algo que me fizesse sentir lembrada. Passei o dia inteiro esperando. Arrumei a casa, fiz um bolo de chocolate, botei uma roupa bonita, fiquei olhando para o celular esperando. Nada. O Gabriel não ligou, não mandou mensagem. Nada. A Júlia, minha filha, ligou no final da tarde, me deu parabéns, disse que não ia poder vir porque estava de plantão no hospital. Tudo bem, eu entendi. Mas o Gabriel, nada. Silêncio total. No dia seguinte, ele me mandou uma mensagem. Mãe, desculpa, esqueci completamente do seu aniversário. Foi tudo muito corrido aqui. Parabéns atrasado, beijo. Só isso. Como se esquecer da mãe fosse algo normal. Como se eu não tivesse importância nenhuma. Eu respondi que estava tudo bem, que não tinha problema. Mas estava. Estava longe de estar bem. Aquilo doeu. Doeu mais do que eu queria admitir. E então veio o segundo sinal. Foi no Dia das Mães, 2 meses depois. Eu esperava que o Gabriel viesse me visitar, que trouxesse um presente simples, que me desse um abraço. Mas não. Ele me ligou de manhã, rapidinho, me deu os parabéns, disse que estava com muito trabalho, que depois passava lá, mas não passou. E não ligou de novo. A Júlia veio, trouxe flores, almoçou comigo. Foi carinhosa, como sempre. Mas o Gabriel, nada. Eu comecei a me sentir invisível. Comecei a perceber que eu só era lembrada quando eles precisavam de alguma coisa. Quando precisavam que eu cuidasse dos netos. Quando precisavam de uma receita. Quando precisavam de um conselho. Fora isso, eu não existia. Eu era apenas a mãe.
A figura no fundo, sempre disponível, sempre ali, mas nunca realmente vista. E então chegou o dia do aniversário de 55 anos do pai da Fernanda, o seu Antônio. Um homem simpático, dono de uma pequena construtora, sempre educado comigo nas poucas vezes que nos encontramos. A festa seria na casa do Gabriel e da Fernanda. Um churrasco. Nada muito elaborado, mas ia ter bastante gente. Família dela, amigos, colegas de trabalho. Gabriel me ligou na quinta-feira à noite para me convidar. A voz dele soava meio automática, como se estivesse cumprindo uma obrigação. Mãe, vai ter um churrasco aqui em casa no sábado, aniversário do sogro. A senhora quer vir? Eu disse que sim. Claro que eu queria. Era uma chance de estar com meu filho, de ver a casa dele de novo, de me sentir parte daquela família que ele estava construindo, de sentir que eu ainda importava. Passei a sexta-feira preparando uma torta de limão. A receita era da minha mãe, que eu tinha aprendido quando era menina. Era uma torta deliciosa, com a massa crocante e o recheio azedinho na medida certa. Eu sabia que o seu Antônio gostava de doces, então quis caprichar, quis levar algo especial. Cheguei no sábado às 15h, como Gabriel tinha pedido. A casa já estava movimentada. Música tocando no som, churrasqueira acesa, gente conversando no quintal. Tinha balões pendurados, uma faixa de parabéns esticada na parede. Tudo muito bonito, muito organizado. Cumprimentei alguns conhecidos na entrada. Abracei o seu Antônio, dei os parabéns, entreguei a torta. Ele agradeceu, elogiou, disse que adorava a torta de limão. Parecia sincero. Levou a torta para dentro, para a cozinha. Gabriel estava perto da churrasqueira, conversando com uns amigos. Me viu, veio até mim, me deu um beijo rápido no rosto, meio sem jeito. Oi, mãe. Que bom que a senhora veio. Quer um refrigerante? Disse que sim. Ele pegou uma latinha gelada na caixa de isopor, me entregou e voltou para perto da churrasqueira. Fiquei ali, meio perdida, segurando a latinha sem saber bem onde ficar. Tenho uma sensação estranha de estar num lugar cheio de gente e se sentir completamente sozinha. De estar rodeada de vozes, risadas, conversas e não fazer parte de nada. A Fernanda estava na cozinha com a mãe dela, a dona Miriam, e algumas amigas. Resolvi ir até lá, ver se precisavam de ajuda. Entrei na cozinha. Elas estavam terminando de arrumar as saladas, colocando em tigelas bonitas de vidro. Oi, Fernanda, precisa de ajuda? Ela olhou para mim, deu um sorriso fraco. Oi, dona Helena? Não, obrigada. A gente já está terminando aqui. Tem certeza? Eu posso... Não precisa, não. A gente já está resolvendo. O tom foi educado, mas seco, cortante, como se ela estivesse dizendo, você não é necessária aqui. A dona Miriam nem olhou na minha direção. As amigas continuaram conversando entre si, como se eu não existisse. Então eu saí, voltei para o quintal. Fiquei ali, parada, sem saber o que fazer. Vi uma cadeira de plástico vazia perto da parede e fui sentar. Uma senhora que eu não conhecia estava sentada ao lado. Ela era simpática, esposa de algum amigo do seu Antônio. Começou a conversar comigo, falando sobre os netos, sobre a casa que tinham reformado recentemente, sobre uma viagem que tinham feito para o litoral. Eu ouvia, sorria, comentava alguma coisa. Mas por dentro, eu me sentia invisível. Como se eu não fizesse parte daquilo. Como se eu estivesse ali só de corpo presente. Só para cumprir protocolo, só para não ficar mal. Olhava para o meu filho, rindo com os amigos, virando a carne na churrasqueira, tomando cerveja. Olhava para a Fernanda, circulando entre os convidados, conversando, sorrindo, toda animada. E eu ali, no canto sozinha, conversando com uma estranha sobre reforma de casa. Às 18h, o seu Antônio pediu a atenção de todo mundo e chamou para a mesa. Tinha uma mesa grande montada no quintal, embaixo de uma lona branca. Devia ter lugar para umas 20, 25 pessoas. Estava linda. Toalha xadrez, pratos bonitos, copos de vidro, guardanapos coloridos.
tudo muito caprichado. As pessoas começaram a se levantar e ir em direção à mesa. Eu também me levantei, guardei a latinha de refrigerante vazia numa sacolinha de lixo e fui até lá. A maioria dos lugares já estava ocupada. Eu vi uma cadeira vazia na ponta do lado esquerdo e fui em direção a ela. Sempre gostei de sentar na ponta. Assim eu não incomodava ninguém, não precisava ficar pedindo licença para sair, não ficava presa no meio de um monte de gente. Estava quase sentando quando a Fernanda apareceu do nada, segurando 2 cadeiras dobráveis de plástico branco. Dona Helena, a senhora pode sentar ali? Ela apontou para uma mesinha pequena, menor que a principal, encostada na parede do quintal perto do portão. Tinha 2 cadeiras vazias. Uma era para mim. A outra, eu não sabia para quem. Eu não entendi na hora. Olhei para ela, confusa. Mas eu ia sentar aqui. É que essa mesa é para a família mais próxima e os amigos do meu pai. A senhora vai ficar mais confortável ali, com mais espaço. Senti um aperto no peito, um aperto forte, que subiu pela garganta e me deixou sem ar por alguns segundos. Olhei para a mesa principal. Estava cheia. Tinha o seu Antônio na cabeceira, a dona Miriam ao lado dele. Tinha irmãos da Fernanda, cunhados, sobrinhos, amigos. E lá no outro canto tinha o Gabriel, meu filho, sentado conversando com um primo da Fernanda, rindo de alguma coisa. Gabriel, chamei, a voz saindo mais baixa do que eu queria. Ele levantou os olhos, me viu parada ali, segurando a bolsa. Deu para ver que ele entendeu o que estava acontecendo, mas não fez nada, não se levantou, não me defendeu, não disse nada. Mãe, é melhor mesmo. A mesa principal está lotada. A senhora vai ficar melhor ali, mais tranquila. Eu fiquei parada, olhando para ele, para o homem que eu tinha criado, para o menino que eu segurava no colo quando tinha febre, que eu levava no médico no meio da madrugada, que eu acalmava quando tinha pesadelo, para o filho que eu sacrifiquei tanto tempo, tanta energia, tanto amor. E ele estava ali, me mandando sentar sozinha num canto, como se eu não fizesse parte daquela família. Senti todas aquelas pessoas me olhando, sentindo pena, ou pior, fingindo que não estavam vendo nada. O silêncio era ensurdecedor. A humilhação subia pela garganta, quente, sufocante, mas eu não ia fazer escândalo. Não ia chorar na frente deles. Não ia dar esse gostinho para ninguém. Então respirei fundo, forcei um sorriso e fui até a mesinha do canto. Sentei sozinha. A outra cadeira ficou vazia o tempo inteiro, durante toda a festa, como se ninguém quisesse dividir aquele espaço comigo, como se eu estivesse contagiosa, como se eu fosse um estorvo. Comi em silêncio. A carne estava boa, as saladas também, mas eu não sentia gosto de nada. Só sentia vergonha, sentia raiva, sentia uma tristeza profunda, pesada, que parecia não ter fim. Olhava para a mesa principal, via as pessoas rindo, conversando, brindando. Via o seu Antônio feliz, cercado pela família. Via a Fernanda servindo as sobremesas e a torta de limão que eu tinha levado, que eu tinha feito com tanto carinho, foi servida na mesa principal. Vi o seu Antônio comendo, elogiando. Vi a Fernanda rindo, servindo mais um pedaço para o pai. Vi o Gabriel conversando animado com os cunhados, comendo a minha torta, sem nem olhar na minha direção. Fiquei até o final, não sei por quê. Talvez porque eu ainda quisesse acreditar que aquilo tinha sido um mal-entendido. Que alguém ia vir até mim, ia me chamar, ia me incluir. Que o Gabriel ia perceber o absurdo daquela situação e ia me levar para a mesa principal. Mas não. Ninguém veio. Ninguém perguntou se eu estava bem. Ninguém notou que eu estava sozinha. Ou se notou, fingiu que não viu. Quando a festa começou a acabar, quando as pessoas começaram a se despedir, eu ajudei a recolher alguns copos, a guardar cadeiras. Fiz isso quase no automático, como sempre fiz. A Fernanda passou por mim, agradeceu com um aceno de cabeça, mas não me olhou nos olhos.
O Gabriel veio até mim na hora que eu estava saindo, me deu um beijo rápido na testa, disse que depois me ligava, que tinha sido bom eu ter ido. Voltei para casa dirigindo devagar, as mãos tremendo no volante. Tinha um nó na garganta que não passava, os olhos cheios de lágrimas que eu não deixava cair. Porque se eu começasse a chorar, eu sabia que não ia parar, que ia desmoronar ali, no meio do trânsito, sozinha com o gosto amargo da humilhação ainda na boca. Cheguei em casa, tranquei a porta, tirei os sapatos, deitei no sofá da sala e chorei. Chorei como não chorava há anos. Chorei pela humilhação, pela injustiça, pela ingratidão. Chorei por ter dado tanto e recebido tão pouco. Chorei por estar sozinha, invisível, esquecida. Chorei pela mãe que eu fui e pelo filho que ele tinha se tornado. Naquela noite, deitada na cama, no silêncio do meu quarto, olhando para o teto escuro, eu entendi uma coisa. Eu não era mais importante. Eu não era mais parte daquela família. Eu era apenas a mãe. A mulher que tinha criado, que tinha dado tudo, que tinha se sacrificado, mas que agora não era mais necessária. Não era mais conveniente. Eu era apenas um nome numa lista de convidados. Um compromisso social, uma obrigação cumprida quando não tinha jeito. E foi ali, naquele silêncio pesado, naquela dor sufocante, que eu tomei uma decisão. Uma decisão que mudaria tudo. Naquele dia, eu ainda não sabia o preço que todos iriam pagar por aquela humilhação. Mas eu sabia que não ia mais aceitar ser tratada assim. Não ia mais implorar por amor. Não ia mais me anular. Não ia mais esperar migalhas de atenção. Passei o domingo inteiro em casa, quieta, tentando processar o que tinha acontecido. Não liguei para o Gabriel. Não mandei mensagem. Esperei. Achei que ele ia perceber que tinha sido injusto, que ia me ligar para pedir desculpas, para dizer que tinha sido um erro, que não era aquilo que ele queria, que ele não tinha percebido como aquela situação tinha sido humilhante para mim. Mas não ligou. Nem no domingo, nem na segunda, nem na terça. Silêncio total. Na quarta-feira à noite, ele me mandou uma mensagem, rápida, curta, superficial. Mãe, tudo bem? Desculpa não ter ligado antes, estava corrido aqui. Beijo! Só isso. Como se nada tivesse acontecido. Como se eu não tivesse sido humilhada na frente de um monte de gente. Como se eu não tivesse passado uma tarde inteira sentada sozinha num canto, enquanto ele ria e conversava com os outros. Como se eu não tivesse importância nenhuma. Eu não respondi. Esperei mais alguns dias. Gabriel não insistiu. Não perguntou se eu estava bem. Não quis saber por que eu não tinha respondido. E foi ali que eu comecei a entender que aquilo não era um deslize. Não era uma falha de comunicação. Não era um mal-entendido. Era desrespeito. Era descaso. Era ingratidão. E pior, era intencional. Ele sabia o que estava fazendo. Ele só não achava que fosse um problema. Decidi que não ia mais esperar por migalhas de atenção. Não ia mais ficar correndo atrás de um filho que não fazia questão de mim. Não ia mais me humilhar. Se ele não queria a minha presença, tudo bem. Eu tinha uma vida. Eu tinha dignidade. E eu não ia abrir mão disso por ninguém, nem pelo meu próprio filho. Comecei a focar em mim. Liguei para a Neuza, minha amiga de infância, que sempre me chamava para caminhar no parque. E eu sempre arrumava desculpa. Disse que queria ir. Ela ficou surpresa, mas feliz. Combinamos de nos encontrar no sábado de manhã. Caminhamos por quase 1 hora. Conversamos sobre tudo. Sobre a vida, sobre os filhos, sobre as frustrações, sobre os sonhos que a gente tinha quando era jovem e que ficaram pelo caminho. Foi bom. Foi libertador. Foi bom lembrar que eu existia além da maternidade. Que eu era uma pessoa. Que eu tinha vontades, histórias, sentimentos. Voltei a frequentar a igreja aos domingos. Fazia anos que eu não ia. Sempre tinha alguma coisa, sempre estava cansada, sempre achava que tinha coisa mais importante para fazer. Mas agora eu ia. E era bom. Era bom ouvir as pregações, cantar os hinos,
sentir aquela paz que só a fé traz. Conheci um grupo de voluntariado que ajudava crianças carentes no bairro. Me inscrevi. Comecei a dar aulas de reforço de português para crianças que tinham dificuldade na escola. Me senti útil de novo. Me senti viva. Me senti vista. 2 semanas depois daquela festa, Gabriel me ligou. Era uma sexta-feira à noite. Mãe, a gente vai fazer um almoço aqui em casa domingo. A senhora quer vir? Eu respirei fundo. Pensei em dizer que sim, em aceitar, em fingir que estava tudo bem. Mas não estava. E eu não ia fingir. Não, obrigada. Tenho outros planos. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, surpreso. Que planos? Planos meus, Gabriel. Mas, mãe, a gente queria que a senhora viesse. Vai ter churrasco. Vai ser legal. Eu não me sinto confortável na casa de vocês. Como assim? Você sabe muito bem como assim. Ouvi ele suspirar do outro lado da linha. Um suspiro de impaciência, de quem acha que está lidando com alguém complicado, difícil. Mãe, para com isso. A senhora está exagerando. Eu não estou exagerando. Eu fui humilhada na sua casa, Gabriel. Fui tratada como se não fosse ninguém. Como se eu não fizesse parte da família. E você não fez nada. Não me defendeu. Não disse uma palavra. A Fernanda não quis humilhar a senhora. Foi só uma questão de espaço. A mesa estava lotada. Uma questão de espaço? Gabriel, eu sou a sua mãe. Eu criei você. Eu sacrifiquei tudo por você. Trabalhei de dia e de noite para que você pudesse estudar, para que você tivesse um futuro. E você me botou para sentar sozinha num canto, enquanto os amigos do seu sogro ficavam na mesa principal. Você acha isso certo? Ele ficou em silêncio. Um silêncio longo, pesado. Eu continuei. Você esqueceu do meu aniversário, Gabriel. Você não veio no Dia das Mães. Você só me liga quando precisa de alguma coisa. Você me trata como se eu fosse uma funcionária. Alguém que está ali só para servir, só para ajudar, só para resolver problema. Mas que não merece respeito, não merece atenção, não merece ser incluída. Mãe, eu não sabia que a senhora ia ficar tão chateada. Então você não me conhece, Gabriel. Você não sabe quem eu sou. E talvez seja melhor assim. Como assim? Melhor assim? Eu não vou mais aceitar ser tratada desse jeito. Não vou mais aceitar migalhas. Se você quer que eu faça parte da sua vida, você vai ter que me respeitar, me incluir de verdade, me valorizar. Senão, prefiro ficar longe. A senhora está sendo dramática. Aquela palavra me atingiu como um soco. Dramática. Como se o que eu estava sentindo não fosse válido. Como se a dor fosse exagero. Como se eu não tivesse o direito de me sentir humilhada. Não, Gabriel. Eu estou sendo digna. Estou defendendo o mínimo de respeito que eu mereço. E se você não consegue entender isso, o problema não é meu, é seu. E desliguei. Fiquei sentada no sofá, o coração batendo forte, as mãos tremendo. Mas também senti algo novo, algo que eu não sentia há muito tempo. Senti alívio, senti força. Senti que finalmente eu tinha dito o que precisava ser dito. Que finalmente eu tinha colocado um limite. Nos dias seguintes, senti um vazio enorme, uma tristeza pesada, que dava vontade de ligar de volta, de pedir desculpas, de aceitar qualquer coisa só para não perder meu filho. Mas toda vez que essa vontade vinha, eu lembrava da mesinha no canto, do olhar da Fernanda, do silêncio do Gabriel. E eu entendia que voltar atrás seria me trair. Seria jogar fora a minha dignidade. Seria aceitar que eu não valia nada. Continuei focando em mim. Continuei caminhando com a Neuza todas as semanas. Continuei indo à igreja. Continuei dando aulas de reforço para as crianças. Me inscrevi num curso de artesanato na Casa de Cultura do bairro. Comecei a fazer peças de crochê, toalhas, tapetes. Descobri que tinha talento para aquilo. Vendi algumas peças para as amigas da igreja. Ganhei um dinheiro extra. Mais importante do que o dinheiro,
Ganhei autoestima. Ganhei um propósito. Ganhei uma identidade que ia além de ser mãe. Gabriel tentou me ligar mais algumas vezes. Eu atendia, conversava, mas de forma fria, distante. Não perguntava sobre a vida dele. Não perguntava sobre a Fernanda. Não me oferecia para ajudar em nada. Não ia visitá-lo. Não levava mais bolos, tortas, presentes. Mantive distância. E percebi que isso o incomodava. Numa dessas ligações, ele perguntou se eu estava bem. Disse que estava. Perguntou se eu estava com raiva dele. Disse que não, que só estava cuidando da minha vida. Ele ficou sem saber o que dizer. Despediu-se rapidamente, prometeu ligar de novo. Mas a promessa soava vazia. Até que, 3 meses depois daquela humilhação, num sábado à tarde de setembro, o Gabriel apareceu na minha casa sem avisar. Bateu na porta. Eu abri. Estava sozinho, sem a Fernanda, sem os sogros, sozinho. Parecia cansado, parecia angustiado. Mãe, eu preciso conversar com a senhora. Posso entrar? Abri a porta, deixei ele entrar. Ele sentou no sofá da sala, ficou mexendo nas mãos, inquieto, sem saber como começar. Eu sentei na poltrona em frente a ele, esperando. Mãe, eu tô percebendo que a gente se afastou. E eu não quero isso. Você se afastou de mim muito antes daquela festa, Gabriel. Aquele dia só deixou claro o que já estava acontecendo há tempos. Ele baixou a cabeça olhando para as próprias mãos. Eu sei. E eu sinto muito. Sente muito por quê? Por ter me humilhado ou por estar se sentindo mal agora? Ele levantou os olhos, surpreso com a minha franqueza. Mãe, eu preciso saber, Gabriel. Você realmente entende o que fez? Ou você só quer que as coisas voltem a ser como antes porque agora está te incomodando? Ele respirou fundo, passando as mãos pelo rosto, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. A Fernanda, ela disse que eu trato a senhora mal, que eu não dou atenção, que eu não valorizo, que eu só lembro da senhora quando preciso de alguma coisa. E ela está certa. Ela está completamente certa. Eu fui um filho ruim, mãe. Eu fui ingrato. Fiquei em silêncio, esperando que ele continuasse. Eu esqueci de tudo que a senhora fez por mim, de todo o sacrifício, de todas as noites que a senhora trabalhou para pagar minha faculdade, de todas as vezes que a senhora abriu mão de alguma coisa para que eu tivesse o que eu precisava, de todas as vezes que a senhora esteve lá, me apoiando, me segurando, me amando. Eu só lembrava das cobranças, das broncas, das vezes que a senhora foi dura comigo, e esqueci de tudo o resto. E agora, o que mudou? A Fernanda me fez ver que, se os nossos filhos tratarem a gente assim quando crescerem, eu vou sofrer. Eu vou me sentir abandonado, invisível, exatamente como a senhora está se sentindo agora. E eu não quero isso. Eu não quero que meus filhos me tratem como eu tratei a senhora. Senti um nó na garganta, mas não chorei. Não ia chorar. Não ainda. Gabriel, eu te amo. Sempre vou te amar. Você é meu filho. E isso nunca vai mudar. Mas eu não posso mais aceitar desrespeito. Eu não posso mais viver esperando que você lembre de mim. Eu não posso mais me anular para caber na sua vida. Eu tenho uma vida. Tenho amigas, tenho projetos, tenho dignidade. E se você quiser fazer parte dessa vida, você é bem-vindo. De coração. Mas vai ser porque você escolheu, não porque eu implorei. Ele assentiu, os olhos vermelhos, úmidos. E pela primeira vez em muitos anos, eu vi o menino que eu criei. Não o homem distraído, apressado, indiferente, mas o menino que me abraçava quando tinha medo. O menino que dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Eu quero fazer parte, mãe. Eu quero consertar isso. Eu quero aprender a ser um filho melhor. Então conserta, Gabriel. Não com palavras bonitas, com ações, com presença, com tempo, com respeito. E ele consertou. Não foi da noite para o dia. Não foi perfeito.
Houve recaídas, houve momentos em que ele esqueceu de novo, em que voltou aos velhos padrões. Mas quando isso acontecia, eu não deixava passar. Eu chamava atenção, eu lembrava, eu cobrava e ele ouvia. Ele realmente ouvia. Voltou a me ligar durante a semana, passou a me visitar aos domingos, trazia os netos para me ver, me chamava para almoçar na casa dele. E quando eu ia, a Fernanda me recebia bem, diferente, mais calorosa, como se ela também tivesse entendido alguma coisa, como se ela tivesse percebido que eu não era uma sogra invasiva, mas uma mulher que só queria ser respeitada, só queria ser valorizada. Mas a grande virada aconteceu 6 meses depois daquela conversa, num domingo de manhã. Gabriel me ligou pedindo que eu fosse até a casa dele. Disse que era importante, que tinha uma surpresa. Eu fiquei desconfiada, mas aceitei. Quando cheguei, a sala estava cheia. Júlia, minha filha, estava lá com o marido, o Bruno e os 2 filhos. Gabriel, a Fernanda e os pais dela, o seu Antônio e a dona Miriam. E mais algumas pessoas que eu não conhecia muito bem. No centro da mesa da sala, um bolo, grande e bonito, decorado com flores de glacê, com velas. Mãe, a gente queria comemorar o seu aniversário. Gabriel falou sorrindo, a voz emocionada. Meu aniversário tinha sido 3 semanas antes. Eu tinha passado sozinha, em casa. Ou melhor, não totalmente sozinha. Tinha passado com a Neuza e mais 2 amigas da igreja. Tínhamos feito um almoço simples, conversado, rido. Tinha sido bom, diferente, mas bom. Gabriel tinha me ligado no dia, tinha me dado os parabéns, mas não tinha vindo. E eu tinha aceitado. Tinha aprendido a não esperar mais do que as pessoas podiam dar. Mas agora, ali, eles estavam tentando consertar, tentando mostrar que eu importava, que eles tinham errado, que queriam mudar. Olhei para todos eles, para meus filhos, meus netos, minha nora, meu genro, para o seu Antônio e a dona Miriam. E percebi que aquilo só estava acontecendo porque eu tinha colocado um limite, porque eu tinha dito não, porque eu tinha me recusado a aceitar migalhas, porque eu tinha escolhido a minha dignidade. Obrigada. Eu disse, a voz embargada, e foi sincero, profundamente sincero. Mas no fundo, lá no fundo, eu sabia que aquela festa não apagava a humilhação, não apagava a dor, não fazia com que eu esquecesse do dia em que me mandaram sentar sozinha no canto, enquanto outros ocupavam o meu lugar. Mas me mostrava que dignidade não é opcional, que respeito precisa ser exigido e que, às vezes, a maior prova de amor que podemos dar aos nossos filhos é ensiná-los a nos valorizar. Mesmo que para isso seja preciso se afastar, mesmo que para isso seja preciso dizer não, mesmo que para isso seja preciso colocar limites dolorosos, cantamos parabéns. Eu apaguei as velas, cortamos o bolo, comemos juntos, rimos juntos. E ali naquela mesa eu ocupava o lugar de honra. Não porque eu tinha implorado, não porque eu tinha me anulado, mas porque eu tinha exigido respeito, porque eu tinha defendido a minha dignidade. Hoje, 2 anos depois daquele episódio, minha relação com o Gabriel é boa. Não é perfeita. Tem altos e baixos. Tem dias em que ele esquece de ligar. Tem momentos em que ele se perde de novo nas obrigações e me deixa de lado. Mas agora eu não aceito em silêncio. Eu falo. Eu cobro. Eu me faço presente. Não de forma invasiva, mas de forma firme. Eu não imploro. Eu exijo. E há uma diferença enorme nisso. A Júlia, minha filha, sempre foi mais presente, mas depois de tudo que aconteceu, ela ficou ainda mais próxima. Me liga quase todo dia, passa em casa toda semana, me leva para passear, me inclui nos planos, e eu sei que parte disso é porque ela viu o que aconteceu com o Gabriel. Ela viu que mãe não é mobília, que amor precisa ser demonstrado, que respeito não é opcional. Continuei dando aulas de reforço para as crianças.
Continuei fazendo artesanato. Continuei caminhando com a Neuza. Continuei frequentando a igreja. Construí uma vida que não girava em torno dos meus filhos. Uma vida que era minha. E isso me salvou, me deu força, me deu identidade. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que a gente ensina as pessoas a nos tratar. Que se a gente aceita desrespeito em silêncio, as pessoas entendem que podem continuar desrespeitando. Que amor não é se anular. Que ser mãe não é desaparecer. Que dignidade é um direito, não um luxo. E que não há amor que justifique humilhação. Naquela mesa, naquele dia, quando me mandaram sentar sozinha, eu poderia ter aceitado. Poderia ter fingido que estava tudo bem. Poderia ter engolido a dor e seguido em frente, como sempre fiz. Como fiz durante tantos anos. Mas eu escolhi não fazer isso. Escolhi me levantar, não da cadeira, mas da situação. Escolhi dizer basta. Escolhi defender a minha dignidade. E isso mudou tudo. Mudou a forma como o Gabriel me via. Mudou a forma como a Fernanda me tratava. Mudou a forma como eu me via. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu olhei no espelho e me reconheci. Vi uma mulher forte, digna, que não aceitava menos do que merecia. Vi uma mulher que amava os filhos, mas que também amava a si mesma. E isso fez toda a diferença. Se essa história te tocou, se você já passou por algo parecido, se você já se sentiu invisível na própria família, saiba que você não está sozinha e que você merece respeito, sempre, sem exceção. Não importa quantos anos você deu, quantos sacrifícios você fez, quanto amor você ofereceu, você merece ser tratada com dignidade. E se as pessoas ao seu redor não entendem isso, o problema não é seu, é delas. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir isso. Comenta de que cidade você está assistindo. E se você quer mais histórias assim, histórias que falam sobre dignidade, sobre limites, sobre amor próprio, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa lembrar umas às outras que dignidade não se negocia, que respeito não é favor, que amor de mãe é importante, mas amor próprio é essencial. Eu não sei o que o futuro reserva. Não sei se o Gabriel vai continuar sendo o filho presente que ele tem tentado ser. Não sei se vai ter outras recaídas, outros momentos difíceis. Mas sei uma coisa. Eu nunca mais volto para um lugar onde precise implorar para ser respeitada. Nunca mais aceito sentar sozinha enquanto outros ocupam o meu lugar. Nunca mais abro mão da minha dignidade, porque eu aprendi, do jeito mais doloroso possível, que a gente só é respeitada quando se faz respeitar. E que, às vezes, ensinar as pessoas a nos amar direito exige coragem de se afastar, exige coragem de dizer não, exige coragem de escolher a si mesma. E eu escolhi, e não me arrependo.